Então vamos lá. É a nossa, é a nossa última aula do nosso semestre. Então, encerrando este ciclo, encerrando esta fase, essa etapa da nossa caminhada, quantos amigos nos dois planos da nossa existência nós fizemos neste primeiro semestre, estudando, aprendendo, conhecimento esse que transformado em recursos e em mecanismos para nossa evolução espiritual. Então, ao encerrarmos essa etapa, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade bendita. E que possamos, na aula de hoje, aproveitarmos, então, este encerramento exatamente nessa fase da transição planetária. Um assunto tão comentado, mas muitas vezes abordado de uma forma genérica, quando não leviana, que mostra muitas vezes como se fosse algo de sobrenatural, miraculoso ou simplesmente majestoso, o que torna as criaturas muito mais ansiosas e místicas do que verdadeiramente preparadas para compreender o verdadeiro processo que é a evolução espiritual. Então, nessa primeira imagem, só para ilustrar o que está na Gênesis, nós temos aí mundos primitivos, mundos de provas e expiações, que está no meio, né, da imagem, e temos aí mundos de regeneração na imagem à direita. E aí embaixo está: logo que o mundo alcance um dos seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações. Então, vamos lá. Quando começarão a ocorrer os sinais do tempo? Porque se vai haver uma mudança, se vai haver uma transformação, nós seremos avisados qual é a nossa participação, qual é a nossa contribuição, ou simplesmente vai haver um cataclisma, a exemplo do que muitos acham que ocorreram com o dilúvio que dizimou toda uma população. Será que teremos novamente uma nova Arca de Noé? Então, quando começarão a ocorrer os sinais dos tempos? Quando proferiu o sermão profético, Jesus indicou os vários sinais que aconteceriam, mas também afirmou: daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas apenas o Pai. Então, Jesus está dizendo que não adianta cartomante, não adianta adivinho, não adianta médium achar que é mais preparado, tem médium que tem privilégios, a doutrina espírita é a melhor, é o catolicismo. Não, ele disse que nem ele, que é o Filho, sabe quando isso vai ocorrer. Ou seja, apenas Deus que é o Criador, porque Jesus é co-criador. Então, tudo vai ocorrer, mas de que forma? Paulatinamente, como nós vamos ver aqui no desenrolar. O sermão profético, todos nós lembramos que é quando Jesus fala que vai haver guerra, fome, violência, nação contra nação, pai contra filho, mãe contra filha e por aí. Esta afirmação demonstra-nos claramente que não existem, em regras, fatalismos. Este é, reforcemos, um ponto capital da doutrina espírita. Dentro da doutrina espírita só existe dois fatalismos, que é exatamente o nosso nascimento, a reencarnação e o nosso retorno à pátria espiritual. Disso ninguém pode escapar. É a lei da vida, é a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, qual é o ponto que a doutrina vem nos dizer? O livre-arbítrio dos homens é que determina um maior ou menor avanço
de uma dada sociedade num espaço delimitado de tempo. Não é questão de ser Atlântida, não é questão de ser a Lemúria, não é questão de ser aí os vários mundos onde a fantasia prevalece muito mais do que a própria realidade. Não, nós fomos criados simples e ignorantes, mas com uma destinação crística. Erros e acertos, verdades e mentiras fazem parte do nosso cotidiano, fazem parte da nossa vida. Mas os mundos evoluem sempre de acordo com a própria população ligada a eles, encarnada e desencarnada. Mas, embora os seres possam caminhar mais ou menos rápido, certo é que todos estão fadados à perfeição relativa. Neste ponto, temos sim que admitir um fatalismo. Por que ele fala fatalismo? Fatalidade não é bala perdida, fatalidade não é perder o avião e o avião caiu, não é você tomar um ônibus fora de um horário, de um contexto, isso. Não. O fatalismo aqui que ele está falando é que todos nós estamos destinados à esfera crística. Todos nós estamos fadados a sermos espíritos na mesma situação do Cristo, que é a mais alta hierarquia que nós conhecemos. Agora, mais rápido, mais devagar, todos nós vamos, é de acordo com a necessidade de cada um. Porém, é preciso lembrarmos sempre que nós temos compromissos coletivos. Então, quando nós muitas vezes estamos atrapalhando, quando nós começamos a ser empecilho ou obstáculo à evolução, nós acabamos sendo levados no contexto de todos para não atrapalhar. Então, embora possam, se assim desejarem, atrasar a sua própria evolução, não podem fugir ao cumprimento da lei divina. Se a criatura quer ficar sentada ali esperando, na inércia, na preguiça, quer ficar sentado ali estacionário, a exemplo do que fez lá nos talentos, que enterrou o talento, se a criatura quer ficar ali sentado e esperando ali tudo que vai acontecer, não é, aí já não entra, não é conosco. Ele vai ficar, mas não vai ficar o tempo que ele quiser. O livre-arbítrio dele é respeitado até o momento que que isso não atrapalha a evolução dos outros. A partir do momento em que o livre-arbítrio dele começa a interferir na coletividade, então ele passa, sim, a ser comandado pelos benfeitores espirituais. Lembremos-nos a propósito o que disse o Mestre: passarão o céu e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Essas explicações que nós muitas vezes encontramos não apenas na doutrina espírita, porque qualquer um pode explicar. O que Jesus está dizendo? Passarão o céu e a terra, minhas palavras não passarão. Quando nós estamos na Terra, à medida que retornamos à pátria espiritual, à erraticidade ou espiritualidade, significa que a Terra passou. Quando nós estamos na erraticidade e nós reencarnamos, significa que o céu passou. Então, passarão céu e terras. As nossas encarnações, elas vão passando, mas as palavras de Jesus permanecem. As palavras de Jesus que hoje nós estamos vivenciando, nós já ouvimos elas, inclusive quando o próprio Cristo esteve aqui na forma humana junto de nós. As palavras dele permanecem. E quando nós olhamos o Evangelho, quando estudamos o Evangelho, muitas vezes o Evangelho de Jesus parece que foi escrito hoje de manhã, tamanha a atualidade dos ensinamentos do Mestre. Inquestionáveis, as palavras de Jesus não passarão, porque são eternas, representam a pura verdade. Passarão o céu e a terra,
pois pertencendo ao mundo material, estão sujeitos às leis físicas, mas as palavras de Jesus são o anúncio da vontade divina. Sim, nós, enquanto formos essa dualidade espírito e matéria, então nós vamos estudando. No mundo espiritual estudamos, no mundo espiritual nós temos a teoria, no mundo espiritual nós nos colocamos à disposição e reencarnamos para cumprir os desígnios divinos da nossa existência. É assim que nós vamos, sempre sob a orientação segura de Jesus, nosso guia e modelo. Jesus, especialmente no sermão profético, anunciou aos seus discípulos uma série de sinais extraordinários. Jesus pronunciou 5 sermões, o profético, o do cenáculo, o sermão dos ais e o sermão da montanha, cada um dentro de um contexto. Esse sermão profético, Jesus pronunciou exatamente na semana anterior à sua crucificação. Então, Jesus, já ciente e consciente do que iria lhe acontecer, então Jesus faz um alerta ali, não só aos apóstolos, mas a toda a comunidade que lhe ouvia. Então, Jesus diz exatamente o que vai acontecer. Como todos os mundos, como todos os seres, os espíritos em transformação, em evolução, nós sabemos que muitas vezes, aos nossos olhos, aquilo que parece uma tragédia, aquilo que parece um acidente, aquilo que parece um flagelo, está perfeitamente alinhado com os objetivos evolutivos do planeta e dos espíritos a eles ligados. Há vez de ouvir falar sobre guerras e rumores de guerra. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Tudo isso será o princípio das dores. E surgirão falsos profetas em grande número, e enganarão a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, Jesus está falando dessas coisas que nós hoje temos um conhecimento. As guerras de ideologia, as guerras de gênero, guerras de etnias. Então, Jesus está falando de nação, de reino. Os terremotos, os vulcões, esses abalos sísmicos, porque da mesma forma que os espíritos evoluem, o planeta Terra também evolui. Então, todos esses flagelos naturais nada mais são do que as placas tectônicas, o próprio planeta, a parte material do planeta, também evoluindo para poder abrigar os espíritos que aqui estão chegando. Mas o alerta final de Jesus é bem claro. Esses falsos cristos e falsos profetas, eles vão enganar a muitos, por quê? Porque eles vão falar de não daquilo que as criaturas precisam ouvir, mas do que eles querem ouvir. Então, terceiriza-se a responsabilidade, terceiriza-se o comprometimento, mas, principalmente, difundem muitas mentiras, pseudo-verdades. Por isso que ele fala, enganarão a muitos, por causa das palavras bonitas, por causa da roupa bonita, por causa de um corpo bonito. Então, as pessoas muitas vezes se deixam enganar. E ele fala, e é pelo crescimento da iniquidade o amor de muitos esfriará. Porque alguém se decepcionou com uma determinada religião, com um determinado líder, com uma determinada comunidade, deixou-se decepcionar e frustrou-se com alguém que para ela era um exemplo, que para ela era uma referência, a pessoa vai perdendo o amor. Não, nós não podemos perder a capacidade de amar. Erros, enganos e equívocos sempre teve.
e nós temos o livre-arbítrio. Então, por isso nós não podemos ficar olhando, nós não devemos, sim, nos preocupar com a embalagem, que infelizmente ainda é o que muito agrada. A embalagem, nós devemos nos preocupar com o conteúdo, nós devemos nos preocupar com o que está dentro da embalagem. Por isso, se nós assim procedermos, o amor não esfriará. Neste sermão, o profético, vemos que, se tomadas ao pé da letra, certas predições seriam assustadoras. No entanto, Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 17, no item 54, ele tranquiliza-nos afirmando que o quadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico. Então, aí entra a fé raciocinada, aí começa a entrar a importância de compreender, né, o que nós estamos fazendo. Quando Jesus diz que é preciso deixar o trigo, o joio crescer ao lado do trigo, é por quê? Porque a maioria das criaturas não conhece a cultura, não sabe diferenciar o joio do trigo. Por quê? Enquanto estão ali se desenvolvendo, são muito parecidos, são muito similares as duas plantas. Crescendo junto, nós não vamos ali arrancar o trigo. Porém, quando chegar a época da colheita, aí se diferencia, porque os grãos de trigo são totalmente diferentes. A floração e a frutificação é diferente do joio. Aí, então, dá para fazer essa diferença. Então, nós vamos crescer ao lado do ciúme, da inveja, da cupidez, da lascividade. Mas isso não significa que nós precisamos fazer parte. Nós não precisamos experimentar certos tipos de situações e em determinadas circunstâncias para ver o quanto de mal isso faz para nós e para aqueles que caminham conosco. As imagens que ele contém, mediante a energia destas, são de natureza a impressionar as inteligências mais rudes. Então quer dizer que Jesus está falando da guerra da Ucrânia, da guerra com a Rússia? Não, Jesus está falando de guerras, mas não é apenas essas guerras de disseminação de massas, de pessoas, e as guerras verbais que hoje nós temos dentro do próprio lar. E as guerras de ideologia, de religiões que se dizem elas serem detentoras da verdade, aquelas que prometem o céu. E as guerras que se travam dentro do próprio comércio, onde nós temos, por exemplo, uma concorrência predatória. E quer guerra maior do que hoje nós encontramos entre homens e mulheres, masculino e feminino, em busca de direitos, em busca de igualdade, como se isso fosse preciso. Então, nós precisamos nos situar não na letra, mas no contexto do ensinamento que o mestre diz. E essas inteligentes mais rudes, essas inteligências mais primitivas, não contêm esse alcance não de ideologia, mas de interpretação. Por quê? Porque eles entendem que, sendo a Bíblia, essas inteligências primitivas, eles entendem que, sendo a Bíblia a palavra de Deus, então ela está correta. E tudo que está na Bíblia, alguns, a grande maioria, obedece cegamente. Para impressionar essas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas, de cores vivas. Então, é dessa forma. Jesus usava muito de simbolismo nas parábolas e nos seus ensinamentos, mas precisavam ser coisas do dia a dia. Se precisavam ser imagens que tocassem não só os olhos, mas principalmente o cérebro ainda pouco desenvolvido dessas criaturas. Por isso, essas imagens, às vezes, parecem até certo ponto agressivas. Não, é um método educacional
que é para chocar mesmo, para despertar. Quando nós temos um ferro que está enferrujado, se você bate com uma determinada violência com um martelo, essa ferrugem se dissipa. E muitas vezes nós somos assim. Nós temos conceitos cristalizados. E aí precisamos dessas imagens fortes, desse sacode, para que nós possamos despertar espiritualmente para o nosso objetivo maior. Jesus se dirigia, sobretudo, ao povo, homens menos esclarecidos. Para chegar ao coração, era preciso falar aos olhos, com a ajuda de sinais materiais, e aos ouvidos, mediante o vigor da linguagem. A criança, quando está lá iniciando a sua jornada de aprendizado, o espírito que está na fase infantil, começando ali a entender formas, o raciocínio contínuo, a inteligência, então ele aprende primeiro com objeto. Ele não sabe, mas ele identifica o que é circular, o que é triangular, o que é um quadrangular. Mas muitas vezes as palavras precisam ter essa coisa. Quantos de nós já não ouvimos lá quando estamos lá? Nossa, o mar está rugindo. O mar não ruge. Quem ruge é leão. Leão é um animal, para muitos uma fera. Mas o mar ruge, ele está dizendo de um cuidado que nós devemos ter. O mar representa uma fera, então aquele barulho das ondas é o rugir, como se diz, tem perigo à frente. É essas coisas, são essas figuras de linguagem que Jesus usava e que muitas das denominações religiosas têm dificuldades de interpretar. Então, quando nós vamos à missa, quando nós vamos ao culto, mas no nosso caso, quando nós vamos assistir a uma palestra espírita, nós precisamos prestar atenção no que está sendo dito. O Emmanuel nos diz que, lá está no Caminho Verdade e Vida, né? Não existe palestras más. Não existe palestra má. Assim como temos médiuns e trabalhadores, muitas vezes, que são ali, não são tão comprometidos, mas a espiritualidade vai fazer com que todos sejam atendidos em suas necessidades. Agora, a responsabilidade por uma palestra mal preparada, por uma palestra que não esclareça, que não conforte, isso é de responsabilidade de quem está no púlpito. Sim, porque as pessoas estão procurando, os espíritos, principalmente os desencarnados, eles precisam, sim, de consolação, de direcionamento, de instrução, mas, acima de tudo, precisam conhecer o amor e a misericórdia divina. Retomando as predições do mestre e fazendo abstração dos fatos extraordinários e impossíveis, notaremos que representam os acontecimentos históricos e atuais que temos vistos. Sim, a drogadição, a promiscuidade, a corrupção, os vários vícios que hoje estão sendo descobertos. Agora, a preocupação, o Grupo Espírita Manuel Bento, o Frei Anselmo não tem, mas o Grupo Espírita Manuel Bento, que tem uma assistência que é direcionada aos nossos irmãos de dependência, hoje o planeta, e principalmente a nossa metrópole São Paulo, está sofrendo um absurdo com as drogas sintéticas, transformando as criaturas em verdadeiros zumbis. Então, aquilo que até outro dia era simplesmente uma história de cinema, era simplesmente uma interpretação poética de algumas regiões inferiores, hoje nós estamos vivenciando isso, se não na nossa rua, se não no nosso condomínio, muitas vezes dentro do nosso próprio lar. Guerras, conflitos, fome, misérias, dores, afinal, não fazem parte da nossa realidade atual? E não são estes
os sinais anunciados por Jesus, são reflexões que nós devemos fazer. Jesus estava fazendo adivinhação? Jesus estava fazendo premonição? Seria ele, é esse o objetivo do profeta? Não. Jesus sempre teve as rédeas, a condução do nosso planeta em suas mãos. E tudo isso faz parte da programação do planeta. Então, essa transição planetária, ao mesmo tempo que faz com que o planeta evolua, mas quem evolui também são os espíritos que aqui estão estagiando na forma de encarnados. Vemos também que, mesmo diante de todos esses fatos comoventes, muitos se mantêm insensíveis, alheios à dor do semelhante, consolidando assim a afirmação: é pelo crescimento da iniquidade que o amor de muitos esfriará. Sim, hoje, se nós olharmos o planeta como um todo, mas voltando os olhos para o Brasil, a nossa pátria querida, o que nós vemos? O desperdício de material, de alimentos. Muitas vezes, nós mesmos, no nosso lar, deixamos, muitas vezes, alimentos ali com prazo de validade, roupas criando traça e outras coisas ainda piores, enquanto o frio que se apresenta, muitos dos nossos irmãos estão aí vivendo situações conflitantes, muitas vezes desesperadoras. Então, o que acontece? Mas eles estão cumprindo os desígnios divinos. Eles estão reparando o que fizeram. Nós não temos que perguntar o que eles fizeram. E se eles estão nessa condição, e exatamente para que nós possamos desenvolver o amor e a caridade, levando o alento, o cobertor que aquece, o pão que alimenta a essas criaturas neste momento. Então, nós não podemos nos envolver nesta sintonia pessimista e aflitiva. Nós temos que levar sempre o equilíbrio e a harmonia, porque muitas vezes um aperto de mão, uma palavra aquece e alimenta muito mais do que um prato de comida, porque nós estamos devolvendo a dignidade a esses irmãos que também evoluem e caminham como nós. Estão também fazendo as suas devidas reparações. Quais são, então, outros sinais que podemos contrastar? Se nós vimos tudo isso, o sermão profético, se nós vimos toda essa transformação do planeta, mas existem ainda outros sinais de contestação para que nós possamos compreender que o planeta está mudando? Se agora, considerando a forma alegórica de certos quadros e analisando o sentido íntimo das palavras de Jesus, compararmos a situação atual com os tempos descritos por ele, é necessário concluir que chegamos aos tempos anunciados e que os espíritos que se manifestam confirmam em todos os pontos do globo. Sim, porque nós não temos doutrina espírita apenas no Brasil, mesmo que seja em forma de sobrenatural, mesmo que seja em forma de paranormalidade, mas nós temos em muitos países da Europa, no próprio continente, né, na própria na América do Norte, mas nós temos ainda em várias tribos, em vários guetos do continente africano, em forma de pajés, em formas de magos, em formas de magias. Nós temos, sim, essas mensagens e do que está acontecendo, em forma de intuição, em forma de inspiração. E tudo vai se transformando. Se nós olharmos, sim, é a moda do momento, agora já passou uma semana, todo mundo se preocupou lá com o submarino
e os nossos companheiros que lá estavam, muitos julgando, condenando e achando que é irresponsabilidade. Quantos nós passamos na faixa de trânsito, quando nós atravessamos a rua fora da faixa de pedestre, nós também não estamos sendo irresponsáveis? Então, e quantas embarcações com refugiados procurando abrigo, procurando outras terras para que possam se desenvolver? Então, são os resgates coletivos, são os desencarnes coletivos, da mesma forma. Se estão seguindo para a pátria espiritual inúmeros companheiros, a exemplo do que foi na pandemia da Covid-19, muitos outros estão chegando não é para ocupar o lugar desses, mas sim para repor ali os espíritos necessários a fazer o planeta avançar. As tendências, as aspirações, os pressentimentos das massas, a decadência das velhas ideias que se debatem em vão há um século contra as ideias novas. Sim, o Galileu não foi parar lá na fogueira porque simplesmente disse que a Terra não era o centro do universo. Tá? Quantos de nós acreditávamos que até há pouco tempo, antes de conhecermos a doutrina espírita, que o Espírito Santo era uma pomba? Ah, mas que Maria era virgem. Ah, que Jesus teve irmãos. Tá? Quantos de nós falamos ainda hoje que nós somos kardecistas, simplesmente para não se referir a espíritas, para não sermos confundidos com os nossos irmãos umbandistas, aqueles que vivem e praticam o candomblé, entre outras religiões. Então, até ontem, muitas mentiras ainda eram disseminadas para todos nós, e nós acreditávamos. Só que hoje nós buscamos recursos, mecanismos, nós procuramos aprender e desenvolver a nossa capacidade de raciocinar. E hoje nós fazemos uso da lógica, da razão, compreendendo que a ciência deu a mão à religião e ambas caminham juntas. Se a ciência ainda continua limitada, se a ciência, a exemplo do cadeirante, não tem como subir uma escada se não tiver uma rampa, sim, mas a doutrina espírita continua. A ciência é limitada, a doutrina espírita não, porque as orientações vêm do alto, vêm via mediúnica dos auxiliares de Jesus. E para isso, para a espiritualidade, não existe barreira e não existe restrição. O advento do espiritismo, coincidindo com outras circunstâncias, realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que ele deve exercer sobre as ideias. A disseminação das comunicações mediúnicas, concretizando a sentença. Nos últimos tempos, disse o Senhor, espalharei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Sim, está na Bíblia? Está na Bíblia. No Novo Testamento? No Novo Testamento. Jesus disse isso? Jesus disse, o meu espírito. O que Jesus está dizendo? A exemplo do Pentecostes, quando Jesus ali faz aflorar a mediunidade nos apóstolos, os seus auxiliares diretos, quando Jesus os envia de 2 em 2 para dar a continuidade do evangelho, então Jesus está dizendo que nesses tempos também a mediunidade ela será a todos. Ele disse, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ele está falando filhos e filhas, ele não está falando criança. Por quê? Mesmo criança tendo a mediunidade, ainda que retraída, ainda que contida, porque não deve, porque o corpo físico e os órgãos ainda estão em formação, por isso criança não deve educar e trabalhar mediunicamente, mas o que Jesus está dizendo?
vossos filhos e filhas, vossos velhos, vossos anciões profetizarão. Ele está dizendo que as comunicações do alto, as comunicações dos nossos entes queridos que nos precederam no retorno à pátria espiritual, são eles que virão comunicar-se conosco, e não mais os profetas, não mais os missionários. E isso, a doutrina espírita, por isso ela é reconhecida como o Consolador prometido. Por quê? Interpreta aquilo que foi acrescentado, aquilo que foi subtraído, aquilo que foi mutilado. Ou seja, a doutrina espírita, através da psicofonia, através das mensagens, muitas vezes psicografadas, elas vêm corrigir esses erros milenares que os dirigentes, autoridades e poderosos acresceram sem nenhuma utilidade ao Evangelho de Jesus. São, de fato, bem podemos ver, sinais inconfundíveis. E é relevante notar, não representam cataclismas planetários, não representam estrondosas erupções vulcânicas, não são as entranhas da Terra que se abrem em colapso, são revoluções de ordem intelectual e moral. Vai haver terremoto, vai haver maremoto, vai haver vulcão, sim, vai haver enchente, vai haver guerra, sim, mas não a ponto de dizimar toda a humanidade, todos os encarnados. Essa revolução, essa transformação que Jesus está dizendo, ela é de ordem moral, é de ordem intelectual, é conhecimento, é informação a serviço do bem e a serviço do amor. É claro que o planeta vai continuar desenvolvendo, né? As águas do mar estão aumentando, a Lua está se afastando da Terra, os polos, as geleiras estão derretendo, mas tudo está tendo queimada, no nosso caso, na Amazônia, no Pantanal, em alguns outros continentes, mas tudo isso segue o planejamento do Cristo para este planeta que ele idealizou com tanto carinho e, sim, com muita competência. Afinal, ele é o diretor angélico deste planeta que ora nos abriga. Aguinha, perguntas, dúvidas até aqui? Sebá, Oi. no caso, você está falando das coisas que aconteceram, tsunamis, vulcões, cada um na sua origem, né? No seu local. Agora, quando você vê uma atividade extrativista, como a do ouro, por exemplo, em todos os lugares, não estou falando aqui só no Brasil, não. Na África, com os diamantes, não é um, não é um, não é um ferimento ao planeta, não está ferindo o planeta, está enriquecendo bilhões de pessoas. Mas não é um ferimento que você faz no planeta? Acontece o seguinte, toda essa O chumbo explanação... vai para a água, a pessoa bebe aquela água, mercúrio. Veja bem, toda essa extração é necessário e deveria ser visar o bem comum. Se tudo isso, a exemplo dos dons, todos esses recursos naturais que estão no planeta, então deveriam pertencer a todos, pertencem a todos. A ganância dos homens, a cupidez dos homens é que levam à polarização dessas situações. Então, hoje, muitas nações que detêm aí o ouro, o diamante, entre outras riquezas naturais, que seriam para benefício de todos, hoje nós temos praticamente uma escravidão. Por quê?
vítima do orgulho e vítima do egoísmo. Todos esses recursos, o ouro e o diamante, eles têm funções. Então, hoje, por exemplo, já se sabe que Urano tem chuva de diamantes, chuvas de diamantes. Então, são os planetas, todos eles estão. Agora, isso que você está dizendo, esses recursos naturais que deveriam ser usados em benefício de todos e que estão nas mãos de poucos, são esses espíritos que não mais reencarnarão na Terra. São esses espíritos que estão aí infringindo a lei divina na forma e no fundo, esses já estão aí categorizados na forma daqueles que serão exilados. Porque não existe. Se você comprou um terreno aqui, tanto é verdade que, vamos assim dizer, se tivéssemos a capacidade, vamos formar uma equipe do Aprendizes do Evangelho para explorar lá o Titanic. Vamos lá e vamos recolher. Ninguém pode se apossar daquilo que está lá. Não pertence a ninguém. Estão em águas internacionais. Então, você tem toda uma convenção que deveria legislar sobre isso. Mas existem formas de burlar. O quê? É a corrupção, é a ganância. Então, isso será contado na conta de muitos e também das coletividades. Todos aqueles que tiram vantagens em detrimento de outros, tudo isso será cobrado. Afinal, Jesus mesmo disse no seu evangelho, a lei divina precisa ser reparada até o último ceitil. Tá bom? Obrigado, Sebastião. Então, vamos lá. Dando continuidade. Em sendo desta natureza, mudança tão radical como a que se elabora, não poderia realizar-se sem luta das ideias. É, portanto, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismas ou catástrofes meramente materiais. O mundo que nós conhecíamos até 2020, antes da pandemia, aquele mundo não existe mais. Hoje, o que nós vivemos é uma adaptação de novos tempos e de novas eras. O fast food, as entregas rápidas, tudo online. Então, quase tudo online. Basta olharmos muitos bairros de muitas cidades, muitas capitais em todas as partes do mundo, vivendo como se fossem verdadeiras cidades fantasmas. A mesma coisa. As pessoas antes reclamavam que tinha muita coisa para fazer, não tinha tempo. Hoje, tem muito tempo e continuam reclamando das mesmas coisas. Tudo isso é a lei do progresso, é a lei da destruição, mas não precisa ser sempre uma pandemia, não precisa ser sempre um terremoto, é isso que está dizendo. São ideias. O cristianismo rompeu uma barreira, rompeu uns obstáculos à sua época. O espiritismo também, a doutrina espírita, não é fácil nós falarmos, para qualquer um de nós, não é fácil falar de mundo espiritual, falar que o céu não existe, que o inferno não existe, dizer que o pecado não existe, e ainda pior, mostrar para as pessoas que o diabo, que o Satanás não é tão feio como pintaram, isso mostra um outro mundo, mas as pessoas preferem ainda acreditar nesses costumes arcaicos. Por quê? Porque assim elas não precisam mudar. Os cataclismas gerais eram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, já não são as entranhas do globo que se agitam, mas sim as da humanidade. Então, antes, sempre havia um abalo sísmico, onde as pessoas se assustavam. Ah, a terra tremeu em Goiás. Ah, a terra tremeu lá no Ceará. Ah, mas a cidade de Los Angeles vai ser destruída por um terremoto.
Ah, mas teve um tsunami lá na Indonésia. Isso ocorre todos os dias, ocorrem esses abalos. Todos os dias acontecem esses cataclismas. Mas a exemplo do que muitas nações, como o Japão, onde as construções hoje não é que são a prova de terremoto, elas são a prova dos abalos sísmicos. Hoje já não se desmorona, hoje já não se destrói tudo com um abalo sísmico. Da mesma forma que essas pequenas enchentes, e tudo isso vai mudando. Agora, a ideia não. Hoje, os conceitos que nós temos, basta ver aí o que fica a própria diversão, né? Os stand-up, as novelas, os filmes, programas televisivos, programas de rádio, diálogos. Hoje, nós precisamos pensar muito o que nós vamos falar e o que nós vamos expressar, exatamente para nós não ficarmos passando vergonha. Por quê? Porque são os novos tempos de igualdade. Então, a humanidade, sim, está tendo essa conscientização de que nós precisamos melhorar espiritualmente e não materialmente, como se supunha. Nos dias de hoje, temos exemplos concretos que os interesses estão se renovando. Preocupamos-nos com o planeta e seus recursos naturais. Há uma ênfase na proteção da fauna, da flora, com o superaquecimento global, com a camada de ozônio. Preocupamos-nos com os direitos humanos. A educação é cada vez mais reconhecida como um forte leme para alavancar o progresso. As organizações filantrópicas mobilizam-se em prol de causas nobres, preocupando-se com as nações mais necessitadas. Por quê? Olha, como que isso faz? Hoje, a maioria das empresas, qualquer um hoje que tenha um contato, qualquer um hoje que tenha uma outra diversidade de frequência, sabe disso. As empresas hoje, quando vão contratar, elas preocupam com aquele futuro trabalhador, pertencente ao quadro de funcionários da empresa, se a criatura tem religião, se a criatura desenvolve um trabalho voluntário ou beneficente de uma ou de outra coisa. Muitas vezes, as empresas, na própria entrevista ali, nas salas de espera, ali no recrutamento, existem os próprios funcionários que verificam e ficam de olho. Tem muitas pessoas capacitadas, com cursos e tudo, e que não conseguem uma colocação no mercado. Por quê? Por causa das redes sociais. Hoje, empresa nenhuma consegue contratar sem fazer uma verificação entre o que a pessoa está dizendo no currículo e o que ela demonstra perante a sociedade. Então, a mesma coisa são aqui. Preocupar-nos com a Amazônia é bacana, é muito bom. Preocuparmos com o natural do Pantanal, sim, significa conscientização. Mas se nós não colocamos água na planta que está no nosso quintal, se nós não levamos os nossos animais para vacinar, quantas vezes nós somos na escola dos nossos filhos, saber o que é a professora, o que ela faz, quantos são as professoras, os professores, se tem área de lazer, se eles têm uma preocupação com o meio ambiente. Quantas vezes nós fizemos isso? Agora, enquanto nós ficarmos preocupados, que era o caso das nações chamadas de primeiro mundo, não basta só você escravizar. Se continuar escravizando os mais pobres, os mais necessitados, sem dar-lhes condições de saúde, de aprendizado, de desenvolvimento, vai chegar uma hora em que não vão ter mais mão de obra. E aí, quem é que vai fazer a extração do ouro?
Quem é que vai descer nas minas de cobre, nas minas de bauxita? Quem é que vai buscar? Todos nós hoje consumimos aí os eletroeletrônicos, mas e os minérios que vêm lá? O nióbio que vem? Quem é que faz esta extração, senão as tribos lá da África? Por que que na China as pessoas se alimentam de gafanhoto, barata, aranha, que para nós é um verdadeiro asco? Mas quando nós vamos àquele país, todo mundo quer experimentar essas iguarias para ver como nós estamos reagindo dentro dessa faixa de transição planetária. Nós falamos uma coisa e pensamos outra, mas hoje a preocupação social e o desenvolvimento espiritual está intrínseco em todas as áreas do nosso desenvolvimento pessoal. Que haja paz no mundo em que vivemos. É o que todos nós buscamos, é o que todos nós almejamos. Jesus disse: eu vos deixo a paz, não a paz do mundo, a minha paz vos dou. Por quê? Porque ele está dizendo que a paz do mundo é temporária, é transitória. E a paz do Cristo, ela é permanente e nos acompanha dioturnamente. E isto é válido, não apenas para o sentimento religioso em si, como também para os aspectos científicos, filosóficos, políticos, sociais e tudo que possa trazer avanços à humanidade. A ciência, a tecnologia, tudo isso veio em nosso benefício. É a lei do progresso, é a lei do trabalho, é uma lei que não está na lei, né, nas leis morais, mas é a lei de evolução, onde todos nós aprendemos e passamos adiante esse conhecimento em forma de instrução. Enquanto o leme da embarcação planetária estiver nas mãos de Jesus, o mundo prosseguirá, lenta e seguramente, rumo ao fim para qual ele foi criado. Habitação feliz de almas em evolução, escola e oficina de trabalho para os filhos de Deus. O planeta Terra já foi simplesmente uma nebulosa incandescente. Já foi um mundo transitório, já foi um mundo de transição, já foi um mundo primitivo. Hoje é um mundo de provas e expiações. Somos os mesmos espíritos que estamos aqui desde a criação? Claro que não. Não somos. A grande maioria de nós, sim. Esse mundo encarnado e desencarnado está nessa permanente troca, está nessa permanente mutação, ora no mundo espiritual, ora aqui. Mas já teve muitos espíritos que já alcançaram outros mundos superiores, né? Já mundos de regeneração e outros. Da mesma forma que tem espíritos que já foram avisados há muito, tem espíritos que já foram exilados do planeta. Nós temos uma vaga ideia? Sim, todos nós conhecemos o Gregório, do livro Libertação, todos nós já ouvimos o Gengis Khan, lá do Sexo e Destino, todos nós sabemos as histórias de Tamerlão, entre outros gênios, entre outros magos das trevas. Mas eles já foram avisados de há muito de que não mais reencarnarão aqui. Mas a grande maioria dos espíritos, as ovelhas do rebanho, da qual Jesus é o pastor querido, todos nós continuamos a nossa caminhada. E Jesus não vai deixar que nenhuma das suas ovelhas se perderá. Por isso, as oportunidades estão sendo sempre oferecidas. A doutrina espírita apresenta a proposta renovadora do cristianismo redivivo, do despertar das potências adormecidas de cada espírito, da busca da plenitude que se dá pela prática incondicional do bem, para com isto vir a compor o perfil desejado do homem da nova era. Sim,
tudo isso, esse preconceito, essa discriminação, esse misticismo e esse fanatismo que ainda predomina entre as muitas religiões, tudo isso será vencido. Hoje, nós temos, né, aí uma disseminação das religiões, né, pentecostais. Por que que elas atraem tantas criaturas e o espiritismo não na mesma proporção? Porque essas denominações pentecostais, elas pregam a prosperidade material. Então, elas colocam que todos podem, a vida está aqui para ser aproveitada. Então, que não tem problema você só ter as coisas materiais, se você foi honestamente. O que é honestamente? Se você está ali subtraindo de alguém, se você está escravizando alguém, se você está colocando uma criatura que acaba ela fazendo parte daquilo que é de sua responsabilidade, isso então você está indo no sentido contrário à lei divina. Os ensinamentos de Jesus, fundamentados na lei divina, é que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E amar ao próximo é alimentar, é vestir, é dar a ele saúde e condições dignas para que ele próprio possa conseguir o seu próprio sustento e não necessitar da doação que muitas vezes chega para ele em forma de esmola. Então, preocupar, educação, sim, não é questão de ser pública ou privada. A escola, ela forma o cidadão, mas é o lar, é simplesmente a reunião de espíritos pela misericórdia divina que transforma e forma o espírito, este que foi criado à imagem e semelhança divina, à imagem e semelhança de Deus. É essa diferença que o materialismo não consegue suplantar dentro da espiritualidade que é a nossa criação. Ante os tempos novos. Essa introdução está no livro Missionários da Luz. Então, o Emmanuel, ele faz esse preâmbulo aqui do que seria esses tempos novos da transição planetária. Ele fala assim: enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Então, falamos de fada, do Peter Pan, do sininho, falamos disso, da proteção de anjos, de arcanjos, tudo isso para nos proteger. Guardiões da mitologia grega, da mitologia romana, que seja, os palácios com todos os seus enfeites, com todas as suas predarias, com tudo aquilo que de conforto, de elegância e de status que isso proporciona, a floresta com seus encantamentos, todos aqueles animais, as plantas, tudo isso que nós vamos criando esse cenário, as crianças embevecem, as crianças se maravilham ali, ouvindo essas histórias maravilhosas e encantadoras. São os famosos casos infantis, são as histórias infantis. Por isso elas se alegram, por isso elas se descontraem e algumas conseguem até se projetar neste cenário que nós estamos criando. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada, não compreende a promessa da vida futura, com os seus trabalhos e a sua responsabilidade. Basta você dizer, olha, você precisa dormir cedo, que amanhã você tem que ir para a aula. Você precisa fazer a lição de casa. Você estudou?
Olha, você fez isso, você fez aquilo. Ah, mas eu. Então, a partir do momento em que nós passamos para eles compromissos, responsabilidades, à medida que conseguimos mostrar a eles que o tempo que é controlado, existe a diversão, existe, sim, ali os afazeres, mas que ele também precisa cuidar de si, porque já tem essas condições. A partir do momento em que a criatura começa a compreender que ela não tem apenas direito, que ela tem também deveres e obrigações, aí começa a fazer bico, começa a ficar emburrado. E isso vale para todos nós. Enquanto todos nós olhamos, nós vamos para o céu. Eu não roubo, eu não mato, não cometo adultério, então o céu está garantido. Quando nós compreendemos que Jesus disse que nem ele era bom, que bom era só Deus, então, se nós não vamos para o céu, para onde nós vamos? Também não podemos estar ruim? É aí que nós começamos a pensar, igual as crianças. Enquanto todos nós estávamos pensando que morreu, acabou, virou santo ou virou pó, ótimo. Mas a partir do momento em que compreendemos que existe uma vida depois da vida e que essa vida depois da vida está relacionada aos nossos atos e às nossas atitudes, nós começamos não só a fazer bico, mas principalmente a raciocinar sobre tudo aquilo que nós fizemos até agora. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino, da perfeição eterna, e por isso afastam-se do ensinamento real, admirados e espantadiços. Faz tempo, eu não vou, mas eu sei o que é. Então, todos nós sabemos o que é uma joalheria. E na joalheria deve ter, pelo que passam às vezes as notícias, né, tem até alguns malfeitores que vão lá surrupiar algumas pedras preciosas. Entre elas, o diamante. Aquele diamante que está na vitrine, cobiçado, aquele diamante super valorizado, ele não nasceu daquele jeito, ele não está daquele jeito. Ele foi um dia, foi um carvão, ele foi o carvão que estagiou ali nos cristais bilhões de anos. E quando descoberto, ele passou pelo buril. O buril são essas ferramentas, guardadas as devidas proporções, alicate, martelo, chave de fenda, e tantas outras que foram lapidando até deixar ele naquela forma cobiçada e encantadora. Nós também somos aquele diamante bruto, saído lá do carvão. Nós ainda estamos sendo lapidados e a vida vai nos lapidando. O diamante não reclama. Ele sabe? Claro que não, nós não estamos falando de sensação, mas o objetivo do diamante é estar ali. Nós hoje somos um diamante que pensa, que raciocina, que consegue se desenvolver. Portanto, a dor, o sofrimento e as reparações que nós temos que fazer visam um futuro, visam uma condição em que nós chegaremos à esfera crística. O Cristo é o diamante que nós conhecemos, só que é um diamante tão simples e tão humilde que somente quem o conhece é que sabe o seu real valor. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos e venturosos. Mas, se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão.
Tem muitas pessoas que, quando ficam sabendo que no plano espiritual ninguém vai ficar sentado na nuvem tocando harpa, é uma decepção terrível. Quando alguns descobrem que no plano espiritual o trabalho é muito mais incessante do que aqui na Terra, também se decepcionam. E não adianta decepcionar, porque aqui na Terra ainda temos um atenuante. Por quê? O corpo físico, ele precisa de descanso, ele precisa de refazimento. E no mundo espiritual, não. Então, aqui, o corpo ainda tem esse privilégio. E no mundo espiritual, o espírito tem que trabalhar dioturnamente. Então, enquanto as pessoas não sabem, eles ficam ali, fazem, se conformam, reclamam, mas sempre procuram uma forma de compensação. Agora, à medida que vai conhecendo, à medida que vai tomando conhecimento de que nós podemos fazer tudo, mas que somos responsáveis pelas consequências e os desdobramentos dos nossos atos, aí as criaturas começam a refletir. Sim, porque tem situações que nós ainda temos tempo de reparar. Paulo de Tarso conseguiu reparar dentro da própria encarnação, de Saulo a Paulo. Magdala também saiu de uma vida em que ela se encontrava para, através da renúncia e do sacrifício, transpor a porta estreita da existência material. E o que dizer de Estevão, que teve que cuidar do próprio assassino? E nós ainda queremos facilidades, queremos asas angelicais, queremos simplesmente facilidades, senão, por que nós não podemos usufruir com o mínimo esforço e conquistar simplesmente o plano espiritual, em troca de alguns minutos ou algumas horas que muitas vezes nós aí paramos para fazer uma prece, uma oração, quando aí conseguimos saciar, ainda que seja a fome material de um ou do outro. A fome, sim, mas nós muitas vezes não somos capazes de vestir aquele que está nu. Muitas vezes nós não somos capazes de saciar a sede de conhecimento, de amor, de carinho, de afeto daqueles que o Cristo envia até nós. Então, imagine chegarmos no mundo espiritual e vivenciarmos e olharmos que nós desperdiçamos as maiores oportunidades que nos foram oferecidas. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos? Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representa a calma após a tempestade, a convalescência após uma doença cruel. Aqui em São Paulo, nós temos uma vaga ideia. Nós temos como referência de facilidades o Morumbi, um Alphaville, um bairro de Anália Franco, por exemplo, onde nós olhamos a condição financeira das criaturas que vivem. Não temos mais palácios, mas temos mansões. A própria mídia, que é muito irresponsável, e muitos daqueles que consomem esse tipo de notícia, muitas vezes divulga a casa de um, a casa de outro, parecem verdadeiros palacetes, parecem verdadeiros reinos. Sim, então nós temos essas duas referências. Mas o que é felicidade? Será que realmente são felizes? Será que não é apenas o que eles querem mostrar? Salomão tinha muito mais do que tudo isso. É considerado o mais sábio dos profetas e construiu o seu palácio todo em ouro e predarias. E foi ele que disse, não foi Jesus. Jesus simplesmente reproduziu. Foi ele que disse:
a felicidade não é deste mundo, porque não está nas coisas materiais. Você pode ter, isso não significa que você não pode ter, mas se colocarmos a felicidade nas coisas materiais, essas coisas materiais que são perecíveis, têm prazo de validade, quando essas coisas se destroem, quando essas coisas se vão, a felicidade vai junto. Por isso, a preocupação felicidade é a conquista dos bens espirituais, porque esses nós vamos levar, e nem a traça, nem a ferrugem e nem os ladrões podem retirar. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóboda azulada, e entre as inumeráveis estrelas que brilham sobre vossas cabeças, procurai as que levam a Deus, e pedi que o mundo regenerador vos abra o seu seio após a expiação na terra. Melhor nós trabalharmos e esperarmos estarmos contados entre os mansos que possuirão a terra, é preferível superarmos essas dores, frustrações e principalmente as decepções enquanto nós nos reconciliamos com a lei divina, mas estarmos aqui na terra regenerada para dar continuidade à nossa evolução, do que sermos contados entre aqueles que serão exilados a mundos primitivos. Como diz Santo Agostinho, que é o autor deste texto, o que ele está dizendo? Quando nós conseguirmos olhar para o céu, as muitas estrelas que hoje nós conseguimos enxergar, quantas delas são mundos? Quantas delas abrigam espíritos nas mesmas condições, outras melhores, outros piores ainda do que os nossos? Não nos cabe, mas cabe a nós dizermos que quando fecharmos os olhos físicos, quando houver a falência múltipla dos órgãos e esse veículo carnal que ora nos abriga precisar findar a sua existência, que nós, enquanto espíritos imortais, possamos ser abrigados em um outro mundo, em um outro planeta, e que lá possamos continuar a servir, né, a Jesus, a servir a Deus, o Pai, o Criador. Que nós aproveitemos todas as oportunidades. Não temos que ter pressa, temos que ter constância. Não podemos ficar descansando. O Pai trabalha incessantemente e eu também, já nos ensinou Jesus. Então, aqueles que gostam de tirar férias, aqueles que gostam de emendar, né, feriados espirituais, não estamos falando das coisas da terra, estamos falando aqueles que, quando eu morrer eu vou descansar, aqueles que, eu já fiz todas as reparações, eu não tenho mais nada a reconciliar, eu não tenho mais nada que perdoar, eu não tenho inimigo, eu não tenho desafeto, eu já fiz todos os cursos, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Lembre-se, o Jesus falando de Deus, o Pai. O Pai trabalha incessantemente e eu também. Será que nós estamos mesmo em condições de descansar? Será que nós realmente nos encontramos nessa fase transitória de que não precisamos mais nos esforçar? A transição planetária aí está. A transição planetária não é e não será em forma de cataclisma, de catástrofe, de flagelo, não será de destruição. Não vai haver um novo Noé. E também não vai surgir na Terra um novo Moisés, como nós aprendemos no Antigo Testamento. Hoje, as mensagens, os profetas, todos eles nós recebemos via mediúnica. Todos nós hoje estamos cientes e conscientes
do mandato que nos foi confiado. Portanto, abramos os nossos olhos, abramos o nosso coração, mas principalmente abramos os nossos braços para abraçar e confortar a todos os irmãos e companheiros de jornada que nós reencontramos nesta vida e que possamos juntos dizer: obrigado, Pai, pela oportunidade bendita da vida. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.